Nós vamos falar de uma mulher que desejava muito ter filhos. Às vezes nós ficamos vendo no nosso mundo hoje pessoas que não querem mais ter filhos, jogam seus filhos fora, porque não conhecem o amor de Deus, o amor às vidas, e nem sabem da importância das gerações futuras. Gerar um filho não é só para o agora, não é só para estar em casa, mas é pensar no amanhã. É pensar no mundo diferente que nós podemos transformá-lo a partir da nossa própria casa. E isso é tremendo. Aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, ele fala a história de uma mulher que tinha esse sonho, que tinha esse projeto, mas que de alguma forma Deus cerrou a sua madre. Ela não era estéril. O texto diz que Deus cerrou a sua madre. E cerrar é muito comum essa linguagem numa luta de boxe, quando ele cerra os punhos para acertar o adversário. É fechar. Não quer dizer que ela não tinha capacidade de gerar, mas Deus cerrou a sua madre por um tempo. E isso fez com que essa mulher se sentisse muito mal, porque todas as mulheres tinham que gerar, a família precisava ser reproduzida, os filhos eram uma herança extraordinária, e ainda é uma herança desprezada por muitos. E essa mulher chamada Ana, ela tinha sofrimentos terríveis, porque o seu marido, quebrando um princípio, embora legalmente na época fosse permitido, mas diante de Deus nunca foi. Se você ler Gênesis capítulo 2, Deus diz que deixará o homem, seu pai e mãe, e se unirá a uma mulher. Era para ele se unir com uma outra pessoa e não com 2, 3, 4, 5. Deus nunca foi a favor da poligamia, nunca foi. E, no entanto, o seu marido Elcana tinha esta outra mulher, Penina, e a palavra de Deus diz que essa mulher a irritava excessivamente. Pensa numa situação difícil dessa mulher. Com certeza, Penina não era uma mulher de Deus, não tinha o amor do Senhor no seu coração para tratar tão mal a sua rival, como se fosse a rival, porque Elcana amava muito Ana. Ana era a mulher do seu coração. No entanto, Penina a castigava mesmo, afrontando como algo muito terrível por ela não ter filhos. Veja, irmãos, essa casa tinha um problema muito grave, porque além de Elcana estar errado em colocar outra pessoa na sua casa, na sua vida, ele errava por não exercer o sacerdócio para trazer a paz dentro da sua casa. Ele não protegia Ana para que essas animosidades não acontecessem dentro da sua casa. Era uma casa de confusão, era uma casa de afronta todo o tempo. Ana sofria extremamente com isso. Veja bem que isso era uma constante toda vez que eles subiam para Siló para oferecer sacrifício a Deus. Quando Penina não estava buchuda, estava com o menino. Quando estava com o menino fora, já tinha outro dentro e outro no pensamento. Ela todo o tempo estava gerando e gerando muita contenda dentro da sua casa. E Elcana não fazia absolutamente nada para conter essas perseguições. Veja que essas meninas iam crescendo, os filhos de Penina iam crescendo, vendo a sua mãe maltratar Ana, vendo o filho dela maltratá-la todo o tempo. Qual era o reflexo disso? Eles também, penso, faziam a mesma coisa. Eles também repetiam o padrão da sua mãe, maltratando Ana, também afrontando Ana, também desobedecendo Ana. Um espírito de rebeldia se instalava dentro dessa casa. Queridos, Ana sofria muito com as afrontas de Penina, sofria muito pela omissão
de Eucana sofria muito pelos descendentes daquela casa que também a afrontava. E não bastasse isso, quando subiram para o templo oferecer sacrifício ao Senhor, ela também começou a sofrer muito uma afronta do próprio sacerdócio. Era uma mulher que não tinha um apacentamento, não tinha um consolo, e ela chorava e já não comia. Diz a palavra de Deus que essa mulher estava com o semblante caído constantemente. Ela estava triste, abatida, ela não tinha forças mais para a caminhada que ela estava tendo. E aqui nós vemos que essa caminhada de Ana até o santuário, até lá para oferecer sacrifício, fez com que ela, exausta dessa situação, chegasse ao altar do Senhor. E quando ela chegou ao altar, a sua dor era tão grande que ela nem falava, só balbuciava. O sacerdote, ele precisa aprender a observar melhor as suas ovelhas. Elcana não era um sacerdote que se preocupava com o estado das ovelhas, não se preocupava sequer com os seus próprios filhos. Seus filhos, a Bíblia os chama de filhos de Belial. Eles eram adúlteros, prostitutos, eram homens que roubavam a oferta que era do Senhor. Era uma confusão todo o tempo ali no templo, e ele nada fazia, vista grossa, como se estivesse tudo certo. Nesse momento que Ana vai até o Senhor para falar da sua dor, ela decide, irmãos. É tão importante entender isso, a decisão que Ana toma na sua história de vida. A decisão dela quer dizer: eu quero mudar, eu quero acabar com isso. Como que nós acabamos com isso? Nós precisamos ter posições, e posições muito claras diante de Deus daquilo que nós queremos que o Senhor faça. Porque não dava mais para essa mulher viver debaixo de uma tristeza tão profunda como a que ela estava vivendo. Essa tristeza de Ana na época, nós chamamos hoje de depressão. É isso mesmo, ela era uma mulher depressa, muito oprimida, muito triste, muito abatida. Imagine, irmãos, na casa esse aperreio com a outra. No quarto, o marido reclamando: mulher, por que tu está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Como assim? Na igreja, né? Lá no templo, o sacerdote: mulher, tu está bêbado, 1h da manhã. Ela não era compreendida por ninguém, mas os filhos da outra também, para afrontá-la dentro da sua própria casa. Queridos, Ana, quando ela chega diante do Senhor, ela entende que ela precisava tomar uma decisão. Nós vemos que na casa de Eli, aqueles filhos que aprontavam sempre e que o sacerdote não fazia nada, é um alerta para nós hoje, queridos, para nós entendermos uma coisa: nós não podemos honrar mais os filhos do que a Deus. Nesse texto, no capítulo 2, verso 29, Deus confronta acerca disso. Ele diz: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Deus chama Eli como sacerdote a uma responsabilidade. Você tem que ensiná-los acerca de mim e não permitir que eles zombem de mim e fica tudo certo. Deus estava chamando o sacerdote a uma correção, já que ele estava ali para isso, para conduzir o povo a Deus, e estava permitindo uma via contrária ao ensino. Por isso que temos que ter na nossa coração, irmãos, algo muito importante. O verso 30, ele diz: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eu vi uma frase do pastor Hernandes, que ele diz: nossos filhos, eles são dádivas de Deus, mas nossos filhos não podem ser colocados no lugar de Deus. E Eli, o sacerdote, estava fazendo o contrário. Os filhos diziam para ele o que eles queriam fazer,
os filhos tiravam a oferta do Senhor, os filhos se prostituíam ali no meio de todo mundo, eles faziam o que eles queriam. E os pais, na linguagem do pastor Cláudio Duarte, eram bananas. Desculpa. Eles não tomavam atitude. Eli não tomava providência. Irmãos, nós temos que entender o que o Senhor nos ensina, a sua palavra. Porque nosso chamado para o Senhor não foi simplesmente frequentar culto, mas transformar a nossa vida e a nossa casa. E isso é muito grave, porque Ana, ela não foi egoísta. Ana não estava simplesmente querendo um filho para si, porque naquela época Israel tinha desviado do Senhor, já tinha passado a fase dos juízes e cada um fazia o que bem entendia. Quando Deus ouviu o clamor de Ana, o voto que ela fez, Deus fez não só por Ana, mas Ele fez por Israel. Talvez hoje Deus esteja ouvindo o nosso clamor, não por nós e a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos lá na frente. Ele está mudando a sorte por causa deles, porque eles vão enfrentar lá na frente. Ah, não estou nem aí, já não vou estar aqui, precisa estar, porque a sua descendência vai estar em agonia, em dor, em sofrimento, e nós temos que lembrar disso, queridos. O descendente não pode ser largado ou desprezado, seja de que idade for. Ana, aqui, ela entendeu, quando ela chega para o Senhor para falar da sua dor e pedir e fazer o voto, ela entende que ela está ali gerando um sonho, diga, gerando um sonho. Precisamos aprender a gerar os nossos sonhos, e isso tem etapas. Os sonhos de Ana era ter um filho, mas esse filho não era simplesmente uma criança dentro da sua casa. Ela começou a gerar um profeta, diga um profeta. As orações daquela mulher, as lágrimas que ela descia diante de Deus, seja na sua casa, no caminho, ou lá no Siló, eram lágrimas pesadas de dor, de angústia e de sofrimento. Por isso que, quando nós realmente queremos alguma coisa, esse desejo, ele fica muito mais forte. E a primeira postura de quem realmente deseja algo, ele diz, eu quero que isso aconteça na minha vida. Agora, eu preciso saber o que é que isso significa para mim. Esse sonho vai ser uma vaidade pessoal? Esse sonho é para engrandecimento do meu nome? Esse sonho é que alguém levante uma estátua para adorar? Que sonho é esse? Ana tinha consciência, irmão, se nós queremos alguma coisa, nós precisamos pensar não tanto em nós, mas em quem vai usufruir disso, que não seja simplesmente nós. Aqui nós vemos que essa irritação dessa mulher provocava muita tristeza no coração de Ana, e aqui Ana fez um voto. A decisão de Ana, quando ela fez um voto, ela estava determinada a essa mudança. E ela vai ao altar e faz um voto. O voto não precisa ser esse altar, mas o altar da sua casa, onde você se ajoelha, o altar da célula, o altar onde você está próximo de Deus. Ali é o lugar onde você precisa fazer o seu compromisso diante de Deus. Mas preste atenção, ele diz, bom é que não votes, mas se votar, cumpra. Cumpra a sua palavra, honra o que você disse, mantenha firme a sua decisão. E na maioria das vezes, irmãos, as pessoas fazem um voto debaixo de uma situação desafiadora, quando está no seu último limite, é o último bala da agulha, eu vou fazer esse voto porque não tem mais nenhuma solução. Não é isso que Deus quer de nós. Mas se você pensa assim, vai em frente, mas cumpra. Precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Por isso que quando Ana revela para aquele sacerdote, ele diz, mulher, tu está bêbado, uma hora dessa do dia. Ele disse, não, meu Senhor.
Isso não é uma voz de embriaguez, isso não é um coração de quem está bêbado de forma alguma, isso é um coração aflito, que está aqui diante de Deus, para clamar por Ele. E aí o profeta diz para ela, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, isso me impressiona em duas coisas. Primeiro, quem é o profeta? Quem liberou a palavra para ela? Esse era um homem de Deus, que tinha saído da presença de Deus, mas que ainda estava na posição que Deus o colocou. E Deus usou a palavra da boca dele. Vai em paz, e que o Senhor, Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. Tem muitas pessoas que vivem pulando em montes, e profeta aqui, profeta ali, sem que você saiba a origem deles. Presta atenção onde você está indo. Na época desses patriarcas, os profetas eram uma unção específica, que ele só fazia isso, ele era a boca de Deus para revelar para as pessoas, o que é diferente da nossa época. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e ele vai usar a boca que ele quiser, para falar conosco, de quem anda na presença do Senhor. Agora, ouça, compare com a Bíblia, se não estiver de acordo, deleta. Não precisa nem falar nada. Não acredite, porque tem muitas palavras que saem do coração. Tem muitas palavras que é o desejo do profeta. Deus nunca disse. Deus nunca falou. Mas Ana, naquela hora que ele ouviu a voz do profeta, houve uma mudança de atitude. O que mudou na vida de Ana? Ela ainda estava na igreja, né? Lá em Siló. Ela ainda convivia com todas aquelas pessoas. Alguma coisa das circunstâncias dela mudou? Não, tudo era a mesma coisa. Penina estava lá, os filhos estavam lá, ela continuava sem menino, nada mudou ao seu redor, irmãos, mas mudou dentro de Ana. Na hora da sua guerra, entenda uma coisa, você está olhando tudo aqui fora e está se deixando levar pelas circunstâncias que são contrárias a tudo aquilo que você sonha e projeta. Pode estar o mundo desabando aqui fora, mas aqui dentro tem convicções, aqui dentro tem certeza, aqui dentro tem palavra, e eu vou acreditar no que eu estou vendo, mas no que tem aqui, que Deus coloca dentro de nós. Essa foi a diferença, quando o profeta diz, vai em paz, que o Senhor te conceda o que pediste a Ele. Naquela hora ela agarrou a palavra, naquela hora ela tinha certeza que tudo mudou, e a partir do verso 18, ela já começa a ter reações diferentes, tudo mudou, voltou o sorriso para os seus lábios, parou a choradeira, parou a tristeza, parou a angústia, voltou a comer, ficou tudo bem. Nada estava bem aqui fora, mas aqui dentro estava tudo bem, Márcia. Irmãos, essa é a atitude de quem confia no Senhor. Nada aqui fora está prestando, não tem problema, mas se eu tenho uma palavra do meu Pai, aqui dentro já tenho uma certeza, algo vai acontecer. Ana tinha convicções e ela foi para casa feliz. Você acha que Penina e seus filhos não continuaram zombando dela? Ei, mulher, tu não tem filho. Ei, tu não tem nenhum. Por enquanto. Não deixe que zombem de você, por enquanto. Ainda, aguarde, porque o meu Redentor vive e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. E olha que o voto de Ana foi ousado, foi difícil. Fala sério, irmãos, para quem não tinha filhos, para quem chorava por filhos, e de repente faz um voto desse. Ela sabia com certeza todas as suas consequências.
Senhor, se me deres um filho varão, eu vou levá-lo para a tua casa e ele vai te servir todos os dias da sua vida. É difícil ou não é? Poxa, eu quero tanto esse filho, vou dar? É bem assim. E Ana, queridos, ela cumpriu o que ela prometeu. E para isso precisa ter muita coragem. Muita determinação para não desistir, porque enquanto não tinha nada é fácil falar, mas quando você começou a embalar, quando você começou a abraçar, quando você começou as gracinhas do bebê, tudo muda, tudo muda. E com outro ano, quando ela já estava grávida, que Eucana disse, vamos para o sacrifício, ela disse, agora não. Quando eu desmamar a criança, eu vou e ele vai ficar lá de uma vez. Não tem nenhuma referência que Eucana reclamou disso. Não, como assim? É meu filho, vai ficar lá fazendo o quê? Ele não disse nada, irmãos. E Penina, imagino que ela tinha pelo menos 10 filhos, porque foi a comparação dele. Mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então ele estava se comparando com os filhos da outra. E veja aqui que esta mulher teve essa coragem para tomar a decisão. E a prova disso, irmãos, foi quando ela entregou. É muito forte quando a gente pensa nisso, porque a dedicação desse rapaz foi para uma mudança de todo um país. A entrega que foi feita ali, mesmo com aquela dor que a gente fica, meu filho, na hora que Ana foi entregar, talvez tivesse passado na sua mente, poxa, eu vou entregar meu filho para esse velho, ele não dá conta nem dele, ele já estava velho. O sacerdote Eli já era idoso, tanto que caiu da cadeira, quebrou o pescoço, ele já era velho. Eu vou colocar meu filho dentro dessa casa com esses irmãos que ele vai ter que não vale nada. Como que eu vou fazer isso, irmãos? As circunstâncias eram para ela levar esse menino? Nem por ela como mãe, nem pelo ambiente que ia colocar. Nós como mãe, jamais não, para aquela casa ele não vai não. Esses caras lá não prestam, olha aí. Mas Ana nem pensou neles. O que ela pensou? Aquilo que eu ensinei aqui, eles vão viver lá. Queridos, o que nós plantamos no coração dos nossos filhos, na convivência da nossa casa, é a base para toda a sua história de vida. Eles trazem descanso e paz, porque referência. Eu vivi, eu vi que deu certo, Deus respondeu. Eu fico impressionada de ver o testemunho da minha filha, nunca foi falado para mim isso, mas como impactou ver o pai de cara no chão todos os dias orando, me ver orando. A referência ficou para a minha descendência, isso para mim já basta. Não importa o que digam, mas se a minha casa tem referência para onde eles forem, isso já é suficiente. Olha só isso, Ana, ela não se preocupou de entregar seus filhos ali naquela casa, toda deformada, mas a sua fé foi recompensada. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 20, que ela concebeu, passado o tempo, teve um filho, do que chamou Samuel, e disse, do Senhor o pedi. O Senhor o pedi, eu fui ouvida por Deus. A melhor coisa que você tem, quando você tem certeza que Deus te ouviu. Jesus, ele dizia, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, o Senhor está sempre comigo. Veja que a vida daquela mulher foi gerar um profeta. Quem sabe você não está gerando um profeta? Não, mas meus filhos já são grandes. Passou um pouco. Mas aqueles que ainda estão como a irmã, gerando, o que está sendo passado para essa criança?
o que já está sendo ensinado para essa criança, porque até o que nós comemos geneticamente passa para o nosso bebê. Imagine o nosso espírito e as nossas emoções, o que nós passamos para a nossa descendência, irmãos. Veja que são sonhos, desejos intensos do nosso coração. E isso motivou o voto de Ana, para que ela entendesse o que o Senhor tinha para a vida dela. Ela desejou, ela quis, ela fez o voto, ela cumpriu o voto diante do nosso Deus, porque ela entendeu a visão espiritual e não era nada ambicioso, não era nada pessoal. Ela queria sim ver os seus filhos, ela queria sim ter a sua descendência, mas Deus a abençoou e diz a palavra que ela teve filhos e filhas. Não foi só Samuel. Deus tinha cerrado a madre por um tempo, mas Ele abriu no tempo certo e as suas gerações vieram depois de Samuel também. Às vezes, irmãos, parece que os céus estão fechados diante de nós. Deus cerra por um tempo. Passamos por alguns momentos de guerra, de luta, como se Deus não quisesse nos abençoar. Fica firme. Fica firme, porque vai ter a hora que os céus vão se abrir, vai ter a hora que a bênção vai vir, você vai começar a gerar sonhos novos, vai começar a ver a realização dos seus sonhos se materializando no seu braço, você vivenciando tudo aquilo que você um dia não passou de um sonho, mas agora é realidade. Diga aleluias. Samuel cresceu, ele se tornou o último juiz de Israel, e foi uma bênção para todo aquele povo. A atitude de Ana, irmãos, ela fala não só de um coração de mãe, mas ela fala de um sentimento de pai. Tem muita mãe que pode estar sofrendo como Ana, tem muita mãe aqui que pode estar chorando, gemendo, pode estar sem dormir, até com depressão, porque tem crente depresso sim, tem crente visitado por espíritos atormentadores na sua mente, muitos e muitos não conseguem dormir. E veja aqui, irmãos, que a preocupação não foi só de Ana, a preocupação foi de um pai também. E aqui nós vemos que esse pai, quando olha para essa geração, olha para esse mundo e vê que o gênero humano estava corrompido, ele agiu para resolver a questão. Deus usou o dilúvio para acabar com aquela raça toda contaminada. Deus usou o fogo para destruir Sodoma e Gomorra. E agora Deus vai nos destruir? Não, Ele mandou Jesus para poder restaurar a essência do homem. Ele trouxe aquele que pode mudar a nossa realidade, fazendo com que tenhamos comportamentos, atitudes, pensamentos, ações completamente diferentes da que estamos vivendo hoje. Porque tem discurso, mas não tem mudança de atitude. Tem uma palavra de amém, mas não concorda com isso e sai fazendo o contrário. Irmãos, ou a Bíblia é real, ou nós estamos ficando doidos. Porque todo mundo, na grande maioria, todo mundo é forte, a grande maioria pega esse livro como um livro histórico. Ei, ele é a boca de Deus para mim e para você. Se não acredita nele, não adianta se enganar. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Por isso que Deus, Ele trouxe Jesus para também arrancar a nossa dor, para arrancar a nossa angústia, mesmo que você não esteja com angústia de ter filhos, como muitas ainda estão, mas tem angústia de ver que os filhos que teve estão longe de Deus. É pior ou não é? Você vê que já gerou, que os filhos chegaram, os filhos cresceram, mas os filhos não querem seu Deus. Isso dói muito mais do que uma mulher estéril. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o ventre que nunca gerou. Ele diz que chegaria esses dias em que iríamos estar, graças a Deus que não tive filhos. Por quê?
Porque o jeito que estão corrompendo nossos filhos hoje, querendo matar nossas crianças, roubando de nós o poder pátrio dos filhos, queridos, temos que abrir os nossos olhos, porque ou nós estamos educando ou deformando nossos filhos. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Quem Deus colocou para a ordem da sua casa foi o sacerdócio. E assim como Elcana foi omisso, deixando que os seus filhos fizessem o que quisessem dentro da casa, Deus foi acima para lá corrigir essa distorção. Não é assim que funciona. O sacerdote precisa colocar as coisas no trilho, não anulando a sua esposa, anulando Ana dentro de casa, sem lhe dar voz, sem lhe dar poder de fazer o que precisava ser feito. Ei, maridos, deixa eu te falar uma coisa, vocês precisam respeitar a mulher que você tem. Mulheres, respeite o marido que você tem. Nós precisamos entender que somos sócios de uma mesma empresa chamada família. Não é um contra o outro, um anulando o outro, um cancelando o outro. E os filhos estão vendo isso. Você acha que eles vão querer casar? Queridos, eu sou experiência disso. Meu pai e minha mãe viviam batendo boca o tempo inteiro. Eu disse, eu nunca vou casar na minha vida. Para viver isso aqui? Quero não. Não quero. Todo homem que chegar para mim, não quero não. Se quiser namorar comigo, tudo bem, mas não quero casar não, vai embora. É mesmo, irmão, porque casa precisa ser um lugar de paz. Ou não? Que lugar é esse? Põe logo as traves de um ringue e vamos para o pau de uma vez, porque não dá. Uma agressão em cima da outra, não tem sossego, não tem paz, não quer nem voltar para as casas. Quando eu trabalhava no secular, meus colegas não queriam nem ir para casa, era doido. Falei, poxa, tua casa é assim? Porque é insano pensar como as pessoas destroem o que Deus tem para nós. Por isso, querido, que toda entrega que você fizer para o Senhor, faça com propósito. Preste atenção, isso aqui é para vocês terem vida. É para que vocês alcancem um futuro melhor. Honrem seus pais, obedeçam, você não precisa concordar para obedecer, não. Eles estão olhando, é o teu amanhã, mas afronta, grita como se fosse mãe das mães e dos pais. Gente, que obra é essa? Que mundo é esse? Nós, como igreja, temos obrigação de ensinar isso para vocês. É uma mentira. Está maltratando pai e mães, e no dia das mães vem parabéns, parabéns se você mudasse de comportamento, seria um presentão para eles. Parabéns se mudasse de atitude, se vocês os amassem de verdade. Essa homenagem fake, irmãos, os pais até choram, porque obrigada. Mas ele não quer um presente. Vocês já são presente dos pais, filhos, entendam isso. Quando Deus deu vocês para os seus pais, vocês já eram um presente para a sua casa. Era a maior herança. Entendam isso, filhos, vocês são herança. E toda herança tem valor. Não jogue fora o seu valor, achando que você não presta, que você não é amado, que você não é querido. Não, não. Eles amam vocês, mas odeiam as atitudes erradas que vocês têm. E é uma vergonha frequentar a igreja de Jesus e não ser transformado por Ele. Ou essa palavra nos transforma, ou ela é falsa. E eu fico com a primeira opção, ela transforma.